Bem, gente, boa tarde a todos. Então, a gente hoje tem mais um seminário, né, das nossas palestras. E hoje a gente tem a doutora Patrícia Targon Campana, que é da IES Associada, né, do Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular. A professora Patrícia é graduada em Física, com mestrado e doutorado em Ciências Física Aplicada pela Universidade de São Paulo. Atualmente é docente da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo e coordena o grupo de materiais e espectroscopia. É coordenadora da parte brasileira no acordo de cooperação entre a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP e uma universidade da França, que eu não vou me atrever a falar o nome, que eu vou pronunciar errado, vou deixar para a professora Patrícia falar. E é coordenadora do programa de pós-graduação em Bioquímica Molecular da EASH USP, como eu disse, é a instituição associada. Então, agradecemos bastante a professora Patrícia, e conforme forem surgindo perguntas, vocês podem colocar no chat, e depois a gente também dá abertura para quem quiser perguntar falando. Joia, obrigada, Patrícia, e agora a palavra é sua. Obrigada, Luísa. Eu, primeiramente, agradeço o convite do professor Tales, a professora Luísa por ter me apresentado, e ao PMBQBM, porque os alunos lá da EASH, quem já teve contato comigo, sabe que o que eu mais gosto nesta vida é falar. Então, quer me deixar feliz é me convidar para dar uma palestra, principalmente se for para falar do meu trabalho. E ainda, né, no caso da palestra de hoje, mais especificamente, eu ainda estou mais contente, porque estamos, né, falando para os nossos alunos, também para os docentes do nosso programa multicêntrico, mas para os nossos queridos alunos, e eu vou ter a oportunidade, talvez, de contar um pouquinho como foi, né, que eu fui evoluindo a minha linha de pesquisa desde que eu entrei na EASH, que é uma escola da Universidade de São Paulo, até os dias de hoje. Então, eu dei esse título aí meio ousado, talvez vocês, é provável que vocês não concordem comigo, porque eu já vou de antemão avisá-los que eu ainda não testei os meus materiais contra bactérias resistentes, mas eu tenho aí uma fé quase que religiosa que em algum momento nós vamos encontrar alguma solução ou um resultado que possa contribuir aí para essa solução, né, para a solução desse problema. Então, eu vou começar contando um pouquinho da minha escola. A câmera está meio torta, mas não tem problema. Minha cara é torta mesmo, não vai mudar muito. Então, como a professora Luísa falou, eu sou da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, né? Eu gosto de mostrar sempre esse mapinha, principalmente para quem não é de São Paulo, e nesse momento que eu gostaria que todos os revisores, né, de projetos de fomento olhassem bem para esse mapa, por isso que é bom que fique no YouTube, todo mundo vai ter a oportunidade de ver que a gente precisa de financiamentos e equipamentos lá na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, porque é muito longe do campus principal, né? Vocês estão vendo aqui na minha setinha, são 42 quilômetros de distância entre um campus e outro, lembrando que nós estamos falando de uma das maiores cidades do mundo, que é São Paulo, né? Uma alfa mega city, como é na classificação internacional, e são 42 quilômetros de trânsito. Então, a gente, às vezes, leva, quando a gente tem algo para fazer lá no campus Butantã, a gente pode levar até 2 horas para atravessar a cidade, né? Nosso campus é novo, nós estamos comemorando esse ano 20 anos de existência. Ele agora eu não tenho certeza se o segundo ou terceiro maior campus da USP, não tenho só se a gente caiu para terceiro lugar, eu acredito que a gente ainda esteja em segundo lugar, mas é entre uma coisa e outra. Nós temos por ano a entrada de cerca de 1.000 estudantes, né, de graduação. A gente deve ter hoje, eu acho que esse meu slide deve estar um pouquinho antigo, a gente deve ter mais de 6.000 estudantes, mas é algo em torno disso. Nós temos 11 cursos de graduação e 11 de pós-graduação, né? Eu estou ligada na graduação, vamos dizer assim, mais fortemente aos cursos de biotecnologia, licenciatura em ciências da natureza e gestão ambiental, mas como
provavelmente poucos de vocês sabem, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP tem um conceito bastante inovador, então ela é uma escola sem departamentos, e talvez seja a estrutura administrativa mais enxuta de toda a universidade. Então, só para vocês terem uma ideia, cada secretário cuida de 20 a 30 docentes, né? Então, você imagina que secretário de departamento e tudo mais, isso não existe na nossa escola. Então, a gente faz um excelente uso, uma excelente aplicação dos recursos públicos, né? Além disso, o nosso acesso também é privilegiado, a gente partilha de uma faixa de terreno que pertence à Companhia Metropolitana de Transportes, a CPTM, Companhia Paulista, perdão, Metropolitana de Transportes, que fez uma troca com a gente, né, de maneira que a gente cuida dessa faixa e a gente tem uma estação que é dentro do nosso campus. Então, essa foto aqui de cima, ela é bem mais nova, as nossas árvores já cresceram, né? Aqui embaixo tem pouquinho árvore, porque a gente então ainda, né, demora muito, né? Quem tem jardim sabe que um jardim só fica bonito depois de 10 anos. Então, nós temos 20, agora então é que a gente está aí cheio de árvores. Então, esse caminho lindíssimo que vocês estão vendo é o caminho que a gente se depara quando a gente sai da estação de trem, né? Então, a gente sai da estação de trem, tem uma portaria aqui para trás, e a gente sai aqui nas costas desse prédio, que é, na verdade, esse espaço que é a nossa biblioteca. Então, como o nosso universo científico é muito grande, eu vou contar duas coisas só. A gente tem muito evento, né? Uma escola muito grande, fazemos uma ciência de primeiríssima qualidade, temos pessoas importantes no nosso corpo docente, estamos inseridos no contexto socioeconômico e político brasileiro, o que é obrigação da universidade, mas poucas fazem. Aliás, só uma parte, isso é uma das coisas que o nosso PMBQBM também faz, somos um programa em rede, fomos desenhados para resolver uma série de problemas graves do nosso país, dentre eles assimetrias socioeconômicas e culturais, né? Então, eu não poderia estar mais feliz em ter a nossa escola, né, em fazer parte disso, em coordenar o PMBQBM na EASH, de maneira que eu acho que está tudo ligado, né? Então, e é isso mesmo. Então, são esses dois eventos para vocês terem uma ideia do tipo de coisas que a gente tem por lá e quanto a gente é diverso, e o que só faz com que nossos alunos tenham uma formação ainda mais interessante, né? Tenham ainda mais possibilidades. No dia 5 de agosto, a gente passou a ter 2 representantes no Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável da Presidência da República, o que eles chamam em Brasília de conselhão. Então, é a professora Úrsula e um ex-aluno nosso, o Ergo, que são ligados ao curso de Gestão de Políticas Públicas. E nos dias 26 e 27 de agosto, nós fizemos o primeiro Integre EASH, onde a gente discutiu e integrou os nossos 11 programas, cada um com as suas particularidades. Nós, do BQBM, foi uma coisa interessante que a gente fez, a gente montou um painel com vários docentes da escola que utilizam inteligência artificial em problemas de biotecnologia. Então, essa foi o painel que o BQBM EASH, né, o PMBQBM EASH, coordenou no Integre EASH. E a gente também premiou os nossos alunos, então eu gosto muito dessa foto aqui do prêmio. Eu não apareci em nenhuma foto porque eu fui mestre de cerimônias, com muito orgulho, do nosso evento. Então, eu estava aqui no cantinho escondida, né, o mestre de cerimônias, ele só fica lá mestrando, ele não aparece em lugar algum, então, infelizmente, eu não estou nessas fotos. Mas foi, de qualquer maneira, um evento muito interessante. Eu gosto de contar, de novo, né, para os meus colegas, para todo mundo que quiser ouvir, e principalmente para os nossos alunos, sobre a EASH, porque a gente na EASH começou do zero. Quando eu falo zero, começou do zero mesmo, que não tinha nem prédio para fazer pesquisa. Então, eu fui contratada em 2007, e só em 2010 eu consegui aprovar meu primeiro projeto para começar a construir o laboratório,
E uma coisa interessante é que, e aí vem um pouco, né, do que talvez seja interessante para o nosso programa de uma certa forma, é que a partir de 2010 eu mudei. Na verdade, não é verdade que eu mudei. Bom, eu me foquei, vamos dizer assim, no desenvolvimento de biomateriais, embora eu ainda faça muito, e é o que eu mais gosto de fazer, espectroscopia principalmente de moléculas biológicas. Então, antes de 2010, todos os meus trabalhos eram em estudar estrutura e físico-química dinâmica de proteínas por espectroscopia. É um recado aí para todo mundo que quiser me convidar, eu ainda adoro fazer isso, modéstia à parte faço com relativo sucesso, então estou aberta aí para colaborações, e para os alunos do PMBQBM que quiserem vir para São Paulo trabalhar comigo, os receberei com o maior carinho do mundo, né? Mas então, em 2010, eu fiz um estágio no Japão, eu sempre gostei muito de viajar, eu tenho colaborações em vários lugares do mundo, e chegou um momento que eu não conseguia mais manter todas elas, então a que eu mantenho hoje, que é a do acordo que a gente assinou, inclusive vários estudantes da EASH já foram para a Université de Pau IPI Ladour. Então é Pau que se diz o nome, Luísa. Não é muito fácil, né? Esse rendeu várias piadas, o nome dessa universidade, né? Várias piadas internas pela forma que é escrita, mas se fala Pau, na região dos Pirineus, um lugar muito bonito. Inclusive, qualquer aluno do BQBM que quiser estudar na Université de Pau IPI Ladour pode conversar comigo e a gente dá um jeito de viabilizar. É uma universidade pequena, o que é bom, porque eles estão sempre abertos a colaborações, né? Então, mas antes disso, lá então em 2010, eu ganhei uma bolsa de jovem pesquisador no Japão, uma bolsa paga pelo governo japonês, chamada JSPS, é um programa do governo japonês, que ainda existe, e lá eu aprendi a fazer scaffolds. Na verdade, os que eu fiz lá eram esse primeiro aqui, Thermally Induced Phase Separation, e foi de lá que eu submeti meu primeiro projeto, ganhei, e comecei a montar o laboratório, e desde então a gente vem desenvolvendo um conjunto enorme de biomateriais para uma série de aplicações. Então, eu escolhi uma, antes de mudar aqui, eu escolhi uma para mostrar para vocês, uma ou duas mais rapidamente, para a gente poder se focar num problema só, mas depois podem me escrever, enfim, a gente pode trocar informações. Então, a gente, além de fazer esta técnica, então, Thermally Induced Phase Separation, esta outra técnica chamada salt leaching, a gente também faz o famoso electrospinning, uma técnica relativamente simples, que não custa caro e que tem resultados muito bons. No mini curso que a gente deu de polímeros, né, na SBBQ regional, que foi a semana passada, eu mostrei um pouco dessas aplicações. E aí, então, depois a gente pode combinar, quem sabe a gente repete o mini curso na SBBQ no ano que vem, né? Talvez seja uma coisa interessante. Bom, então, um dos sistemas, um desses sistemas foi esse, na verdade, foi o primeiro que eu comecei, isso eu fiz em 2010 mesmo, era o de Thermally Induced Phase Separation, que dá essa estrutura maravilhosa que vocês estão vendo nessas fotos aqui. Essa estrutura é desta forma por causa do solvente utilizado. A ideia inicial desse trabalho, que era o meu trabalho lá em Tsukuba, era fazer esses scaffolds para engenharia de tecidos. Nunca funcionou por uma questão técnica simples, esses poros eram muito pequenos, então a gente até conseguia semear a superfície, como a gente pode ver aqui nessas fotos, nunca ficava muito bonito, na verdade, nem na superfície, né? Nunca formava, de fato, um tapete, assim como deveria ser. E mais importante ainda, o meu projeto era a inserção do fator de crescimento vasoendotelial, a famosa VEGF, né? Que é uma proteína bem pequenininha, para que, além das células crescerem e você formar um tecido, a gente conseguisse vascularizar. Mas
com o tamanho desses poros, não ia acontecer nunca, né? Eles eram todos muito pequenininhos, e aí eu tive que ter alguma ideia. Então, outra coisa que eu gosto também de sempre contar para os estudantes é que a gente estuda, pensa, faz o projeto tudo bonitinho, desenha experimento, aí vem a natureza e diz, não é isso aí não que vai dar. E não deu, né? Então, isso já tinha um projeto, um trabalho publicado pelo grupo do professor Traversa, no qual eles tinham conseguido 1 centímetro quadrado de tecido, foi até capa de uma publicação, mas nunca mais a gente conseguiu repetir esse resultado, e eu desconfio que seja por causa do tamanho dos poros. Então, no caso do nosso trabalho, né, quando eu fiz o compósito com, ou mesmo sem o VEGF, os meus scaffolds, e foram muitos, gente, eu repeti esses experimentos por mais de 3 anos, em vários laboratórios diferentes. Eu fiz isso no Japão, depois fiz na Itália, nos anos 2011, 2012 nós fizemos de novo, 2013 nós fizemos de novo, nos meus estágios, e a gente nunca conseguia poros maiores, e as células que isso eram cardiomiócitos, que eram semeados, nunca formavam um tecido com 3 dimensões, né? Então, era sempre uma coisa superficial, que elas nem... Então, elas jamais alcançariam o VEGF, isso não ia dar certo mesmo. Num determinado momento, eu disse para o Henrico e para a professora Silvia, que era diretora do departamento de Química lá da Universidade Tor Vergata, eu disse a eles, olha, gente, o negócio é o seguinte, isso não vai entrar célula nunca. Perdão, eu estou olhando aqui porque eu quero controlar meu tempo. E a célula não vai entrar nisso nunca. Eu já tinha conversado com as pós-docs, colegas minhas da biologia, elas todas eram biologistas celulares, tinham me falado várias vezes, Patrícia, isso não vai funcionar, essas células não entram, a menos que a gente faça uma força mecânica nesse sistema. E isso eu não queria fazer, porque não ia adiantar você fazer um sistema de engenharia de tecido, no qual você tem que pegar a célula e pôr numa seringa e colocar o scaffold dentro de uma seringa e apertar mecanicamente. Quer dizer, que sistema é esse que você tem que fazer toda uma força mecânica, uma engenharia para que ele seja semeado? Isso, para mim, não parecia uma coisa viável, e aí eu pensei, bom, vou fazer um modelo então, né? E aí eu tive a ideia de usar a BSA, que é uma proteína maravilhosa de se trabalhar, porque ela é globular, ela tem estrutura secundária majoritariamente alfa, então é uma proteína resistente, né, devido às 17 pontos de sulfeto que ela tem. Além de tudo, ela é versátil, é barata, talvez seja um dos modelos mais estudados que a gente conhece, e, além de tudo, é uma proteína carregadora. Então, proteína que carrega as coisas para lá e para cá é sempre bom quando você pensa em sistemas de biomateriais. E aí eu fiz um modelo de liberação de drogas, mas o qual foi a minha surpresa, depois de um tempo tentando entender como é que a BSA era liberada, é que essa estrutura que parece uma espinha de peixe, né? Para nós, os físicos, quando olham isso, a primeira coisa que eles vão pensar, isso é uma estrutura fractal, né? Ela tem a repetição e a forma de estruturas fractais, que são estruturas comumente encontradas na natureza. E aí, o que a gente viu nesse sistema é que cada vez que a dimensão fractal mudava, talvez essa figurinha aqui, com esses pulsos que são artísticos, tá? É só para representar, mas aí dá para ver aqui nas figuras de microscopia eletrônica que esse formato aqui é bem diferente dessa, aqui também é diferente dessas, que parecem umas flores, né? Então, cada face dessa é uma dimensão fractal, e elas estão todas no mesmo material. Então, cada vez que a solução, né, cada vez que a proteína passava de uma fase para outra, um pulso era liberado, né? Essas liberações foram feitas em 4 pHs diferentes. De novo, isso é uma prova de conceito, né? Isso
está muito longe de ser um sistema que vai poder ser de fato usado. Meu laboratório não faz isso, a gente só faz modelo, né? Então, alguém tem que fazer o modelo para que depois ele seja testado, então, num sistema próximo do real, né? No protótipo, e depois sistema real, e siga aí para ser comercializado, enfim. Mas a gente, então, só faz a prova de conceito, só faz o modelo, e aí, então, a gente, inclusive, calculou isso, e a cada liberação, né, a cada mudança de dimensão fractal, você tinha uma liberação, e elas têm um pulso, né? Então, por exemplo, em pH2 você tem um tempo 4, que está em dias, né? Então, 4 dias, aí depois no 7º dia você tem outro pulso, e aí o próximo intervalo são mais 3 dias, então você tem um determinado pulso, depois ele aumenta, depois ele diminui. pH 5 a gente não conseguiu fazer o último. pH 7, 4 a mesma coisa. Você tem um determinado pulso, ele aumenta, depois diminui. No pH 8, um determinado pulso, aumenta, depois diminui. Então, esse aumentou, diminuiu. Isso é pulso, né? Aumentou, diminuiu. Aumentou, diminuiu, né? E a mesma coisa com a dimensão fractal. Quando a gente calculava a dimensão fractal de cada face dessa, você tinha uma dimensão fractal que aumentava, voltava a diminuir. Essa aqui não deu, a 5 sempre foi um problema. Depois aumentava, voltava a diminuir, tá certo? Então, essa similaridade entre os dois sistemas, a gente conseguiu fazer essa teoria, que era uma previsão do Mandelbrot, que foi o pesquisador que desenvolveu toda a teoria de fractais, né? Ele mesmo diz num artigo dele que isso era provavelmente uma estratégia natural, né? De a cada mudança de dimensão fractal você tinha um evento ocorrendo, né? No caso nosso aqui, o evento seria uma liberação de proteína. Então, o sistema é muito legal, e aí eu não coloquei aí aonde que nós paramos nele, mas esse sistema, ele está aí paradinho, quietinho, porque agora o que se seguiria desse trabalho seria mudar as dimensões fractais e ver se a gente consegue controlar o pulso, né? Talvez colocar aí uma molécula menorzinha, né? A BSE é grande, então, para a gente ver se uma molécula menor, que vai ter uma fisicoquímica diferente, se ela também vai ser liberada em pulsos, se a gente consegue controlar o tempo dos pulsos. Então, esse trabalho é um trabalho que está, por enquanto, parado. Eu tenho substratos para mudar as dimensões fractais, para fazer o material com as dimensões diferentes. O que eu não tenho é estudante. Então, você que está aí, não tem muita certeza aonde quer trabalhar exatamente, mas tem certeza que quer trabalhar no PMBQBM, pode prestar aí nós teremos logo mais um edital. E aí a gente tem esse projeto que está por hora, vamos dizer, na pausa. Bom, a gente seguiu fazendo vários outros tipos de scaffold, né? Esses trabalhos todos aqui, alguns deles estão publicados em revista, mas todos eles são parte de teses e dissertações dos alunos que passaram pelo meu laboratório. Então, esses QR Codes aqui devem ser as dissertações que estão no banco de dados da USP, é só fazer download para quem tiver interesse. Então, aqui a gente fez um sistema que os fios são de policaprolactona com nanoargila, e eles têm fotogen, né, que é um fotossensibilizador utilizado para terapia fotodinâmica ou para inativação fotodinâmica. Aqui tem só as fibras de PCL, aqui tem as fibras de PCL com um compósito de fotogen e nanoargila que está absorvido, dá para ver aqui isso é nanotubo, né? Essa é micrografia MEV, essa escala aqui, isso aqui tudo a 5 microns, então é isso aí, esses nanotubos devem ter dimensão aí de 5 nano no máximo, não na longitudinal, né? No comprimento eles são maiorzinhos, mas de diâmetro eles são muito piquiticos, então tem esse outro scaffold aqui embaixo que é de poli-L ácido lático,
e a gente resolveu colocar cálcio, e aí a fibra ficou toda furadinha, então esse aqui é uma graça, é um outro sistema que eu vou mandar para alguns colegas lá da UFC, para ver se eles conseguem colocar uma droga nesse sistema, também vai ter um resultado interessante. Aqui de poliácido lático glicólico, que a gente fez um teste muito preliminar com células HCAT, para ver se elas absorviam nas fibras, e elas de fato absorviam, não formou um tecido muito bonito, a morfologia delas não era para ter ficado desse jeito, então não está assim uma maravilha, mas a gente pode ver que as células absorveram, né? Então, esses trabalhos aí, alguns a gente concluiu, outros a gente não conseguiu evoluir mais porque o sistema não ficou muito bom, e outros a gente ainda está investigando. Em 2019, numa conferência da Sociedade Brasileira de Materiais que eu estive, eu conheci os pesquisadores, então, da Université de Pau e Pays Ladour, que na França, a França tem o Instituto Nacional de Pesquisa, né, o CNRS, que está sempre ligado a alguma universidade. Então, o pessoal dessa universidade, alguns eram só da universidade, outros eram da universidade e do CNRS, e um desses grupos é um grupo que faz síntese polimérica. Foi então que a gente começou a conversar, então isso foi, na verdade, final de 2019, porque eles estavam, embora o grupo utiliza polímeros para aplicações em energia, eles estavam procurando alguma aplicação em biotecnologia, e eu já estava pensando em polímeros para melhorar um dos meus sistemas que tem atividade antimicrobiana, que é o que eu vou mostrar para vocês. Então, eu já estava em busca de alguém que fizesse algum polímero diferente dos comerciais, né, que eu utilizo. E como eu gosto muito de viajar e gosto muito de falar, como vocês já estão sabendo, falo várias línguas, então eu adoro ter colaboração no exterior, porque eu treino e gosto mesmo, né? E gosto é assim, como diria minha avó, o que é do gosto é o regalo da vida, que ela misturava então português e italiano para dizer essa frase. Eu acabei conversando com um desses pesquisadores, e então, no comecinho de 2020, antes da pandemia, a gente fez o projeto desse acordo e assinou esse acordo, que foi ótimo, porque exatamente na pandemia ninguém podia viajar, mas como a gente estava trabalhando com desenvolvimento, então, de sistemas poliméricos para liberação de droga, vacina, antimicrobiano, qualquer coisa que fosse, né? Porque na verdade, os sistemas no começo, quando a gente começou esse trabalho, a gente não tinha nem... dentre todos nesse conjunto de aplicações, como a gente só estava fazendo prova de conceito, qualquer aplicação dessa servia. E aí, então, por causa deste acordo, eu ganhei... eu já tinha ganho um projeto FAPESP para eu mesma viajar, para eu estudar, né? Meninos, não pensem que quando vocês passarem para o lado de cada cerca, vocês vão parar de estudar, pelo contrário, a coisa só piora, porque você quer estudar mais, só que o tempo é menor. Então, aproveitem agora, enquanto vocês estão no mestrado, doutorado, que é uma delícia, que a vida de vocês é só estudar, porque depois vocês vão ter que fazer outras coisas além de estudar. Então, eu já tinha conseguido aí essa bolsa, esse projeto, né, com essa bolsa de pesquisador visitante, então não é mais pós-doc, né? Quando você é professor, você não é mais pós-doc, você é visitante. E foi bem nessa interface quando todos os países do mundo começaram a fechar e você não podia mais viajar. E a gente tinha acabado de assinar um acordo, na verdade o acordo estava no correio, tinha sido assinado pela USP, estava indo para a França pelo correio, o correio perdeu o acordo, porque estava tudo já fechando lá. Esse acordo voltou para o Brasil. Nesse meio de tempo, a FAPESP me deu a bolsa e o governo francês me deixou entrar por conta do acordo e do desenvolvimento de biomateriais. Então, eu fiz São Paulo-Paris
numa aeronave enorme, daquelas de quase para 500 pessoas, e não tinha 20, uma das sensações mais estranhas que eu já passei na minha vida. E aí lá, então, a gente continuou esse trabalho, então, e foi lá que a gente fez a primeira versão, então foi no começo de 2020, na verdade, final de 2019, que nós fizemos a primeira versão do projeto PET, né? Todos os projetos europeus, eles têm que ter um anacrônimo, que não necessariamente é uma abreviação do nome. Então, o nome do projeto é Desenvolvimento de Sistemas de Liberação Baseados em Polímeros. Depois a gente mudou para aplicação antimicrobiana, mas no comecinho era para aplicações antimicrobianas e anticâncer. Essa foi a primeira versão do PET, e o anacrônimo dele era PET. Aí a gente submeteu, não sei, gente, eu perdi a conta, acho que 4 projetos, a ANR junto com a FAPESP, mais 2 projetos europeus. A gente ganhou o ano passado um projeto europeu. Os outros todos a gente perdeu. Mas é assim mesmo. Você submete 10 para ganhar 1. É assim que funciona. Mas mesmo sem o projeto aprovado, a gente começou a trabalhar, e o PET tem ainda, né, 2 partes. Então, ele tem a parte do desenvolvimento de materiais mesmo, por isso que ele tem esse símbolozinho bonitinho, né, que é um PET, um band-aid mais uns comprimidinhos, fofíssimo, e o Lux Materia. Então, o Lux Materia continua sendo o que eu sempre fiz da vida, que é a espectroscopia de biomoléculas, então por isso tem aqui um DNAzinho super fofo e um espectro. E essa engrenagemzinha aqui é porque lá também, em Pô, eu conheci mais um parceiro que faz toda a parte de química quântica, na verdade, mecânica quântica, de não só predição de estrutura, que não é a parte que eu utilizo, embora a gente faça a predição dos polímeros também, mas mais a predição dos estados de energia, ou seja, de toda a parte da fotofísica na região ultravioleta visível, que é a fotofísica eletrônica, vamos dizer assim, né? Absorção eletrônica, dicorismo circular, fotoluminescência, estação de fotoluminescência e assim por diante. Então, a gente junta toda a parte de espectroscopia para entender a fotofísica de um sistema em várias condições físico-químicas, e a gente aplica, né, esse conhecimento para desenvolver um sistema que tenha a aplicação biológica, que hoje é a aplicação antimicrobiana. Então, o PET evoluiu de 2020, 2019, na verdade, novembro de 2019 foi quando a gente submeteu a primeira fase do ANR, que passamos para a segunda. A gente se passava para a segunda, mas não conseguia ganhar nunca. Então, o PET nasceu PET, e em 2022 ele se transformou no PET AMR, que foi quando a gente percebeu qual era a aplicação biológica que a gente queria, né? A gente queria e descobriu que era ali que o nosso sistema funcionava bem, era a aplicação antimicrobiana. E aí vocês vão falar para mim, professora, que papinho, né? Tá cheio de gente trabalhando isso aí. Tem muita coisa linda sendo feita. Publicando em revistas barbas, tem mesmo. Tá cheio mesmo de gente fazendo, eu não estou contando nenhuma novidade. E nem tenho a pretensão de descobrir a cura dos problemas da humanidade. A nossa ideia, então, é desenvolver sistemas de fotoinativação que sejam mais eficientes e mais robustos do que os que existem hoje, que eu acho, modéstia à parte, que já é uma boa ajuda, né? E por que eu fico insistindo nessa palavra aí, fotoinativação? E isso não vai dar tempo de falar hoje, né? Isso é assunto para talvez um curso, sei lá, a gente pode pensar em algo se vocês quiserem. Mas é o fato de que a gente não consegue, quando eu falo a gente, eu penso no ser vivo. Na verdade, célula nenhuma consegue se livrar, se proteger de luz, né? Então, a fotoinativação, você inativar uma célula por um processo luminoso, a célula, e isso não tem registro na literatura, tá? Ninguém conseguiu mostrar ainda que existe resistência a processos de inativação por luz, né? Haja vista o sucesso da terapia fotodinâmica para o câncer
e, mais recentemente, a terapia fotodinâmica para inativação microbiana, que é chamada de PDI, ok? Então, a ideia foi essa, simplesmente porque de todos os materiais que a gente foi desenvolvendo ao longo dos anos, faz bastante tempo, né? Então, de 2010 a 2019 são 9 anos. Aliás, 2022, porque em 2019 a gente ainda estava pensando em liberação de droga, né? Então, o nosso sistema começou lá em 2010 com a ideia de tecido, né, de suporte físico para crescimento de tecido. Ele evoluiu para sistema de liberação de droga, lá para 2016, por aí. E aí, em 2019, ele ainda é no sistema de liberação de droga. Que droga vocês vão por aí? Ah, não sei. Depois a gente pensa na droga, vamos fazer o sistema primeiro. Ah, mas pode ser câncer, mas pode ser microbiano, pode ser isso, pode ser aquilo. E aí, então, a gente percebeu que, na verdade, os sistemas que a gente tinha na mão, eles eram muito bons para fotoinativar e para problema ser simples, né? Não dá para a gente fazer tudo, né? Então, a complexidade do que o meu grupo faz está na parte de fotofísica e está na parte de desenvolvimento de materiais. E aí, eu não posso ficar com a complexidade fotofísica, materiais e biológica. Alguma dessas complexidades eu tenho que tirar da minha frente. Eu resolvi tirar a biológica. Então, para ser mais específico ainda e deixar a nossa vida mais divertida, a gente tem a pretensão de desenvolver sistemas antimicrobianos para desinfecção de superfície. Superfície simples, barato, rápido, né? Tem lá a maca, o paciente deitou, fez o procedimento, está na hora do próximo, bota lá a manta em cima, deixa 5 minutinhos com a luz da enfermaria acesa, tira a manta, a maca está limpa. Né? A ideia ideal é ótima. A ideia principal seria essa. Né? Esse vai ser o sistema ideal, pelo menos no que a gente entende como contribuição relevante. Bom, aqui eu sempre gosto de mostrar esse, né? Vocês devem estar cansados de saber, né, que essa seria a árvore dos objetivos do PET-AMR, que está ligada à árvore do problema, né? Então, existe um problema hoje que é resistência microbiana, então tem a árvore desse problema, né, com a causa na raiz, que é essa parte aqui de baixo, e o resultado aqui em cima. Então, quando a gente faz a árvore dos objetivos do PET, a gente tem aqui que a nossa ideia é desenvolvimento de sistemas de fotoinativação para reduzir a resistência, reduzir ao mínimo possível para que ela volte a ser uma coisa natural, né? Porque a resistência vai ter sempre, é uma defesa natural de qualquer célula. E eu não acho que a gente tem que brincar de Deus e acabar, nem pode, né? Está cheio de micróbio importantíssimo, inclusive, para o equilíbrio da vida. Então, não existe acabar, né? Mas tem que ser reduzido ao mínimo natural, né? Então, a ideia é tanto o sistema de fotoinativação quanto novas moléculas e novas rotas para você ou diminuir ou acabar com o uso de antibiótico, né? De uma vez por todas. Essa ideia de novas rotas e novas moléculas é uma demanda da própria Organização Mundial da Saúde, que em 2018 lançou um documento que, na verdade, um programa de redução, né, um programa de ações, inclusive com ações educativas, para reduzir a resistência microbiana no mundo todo. Então, claro que o resultado disso você diminui o organismo resistente, você diminui a taxa de mortalidade, você tem tratamentos com mais sucesso, você diminui a entrada de pessoas, a admissão de pessoas nos hospitais. Aqui, essa parte aqui, agora esse é o momento que o Matheus, a Cassandra, os nossos alunos da DEASH vão gritar, viva o SUS! Né? Nós somos fãs do SUS, então a gente, com os tratamentos melhores e diminuição de admissões em hospitais, infecções que durem tempos menores, a gente vai diminuir o custo do SUS, né? E a gente ganha aqui qualidade de vida, e a gente ganha aqui você mantém a produtividade do trabalho, né? Você melhora. Então, a ideia é essa, né? Essa, então, seria nosso objetivo. Como é que a gente vai fazer isso, né? Como eu falei para vocês,
a gente quer continuar usando nanofibras poliméricas, porque elas ajudam em duas coisas. Os scaffolds eles parecem pedacinhos de papel. Eu nunca tenho um, né? Quando eu preciso. Cheio, eu devia manter um. Vou manter um na minha carteira, mas parece um pedacinho parece um tecidinho assim, tá vendo esse tecido fininho? É isso aqui, é uma folhinha, né? Então, você tem uma coisa que você pode colocar no lugar onde você quer que haja. Então, vai ter uma minimização aí. E aí, aqui eu sempre ponho, né? Minimização e aí, claro, você tem minimização de efeito colateral, mas isso é só no caso de alguém falar, isso aí talvez possa ser utilizado clinicamente. Aí eu vou deixar para vocês, se alguém tiver alguma ideia, estamos aí. Então, a gente então, vai continuar usando, a ideia é continuar usando as nanofibras poliméricas. A gente já trabalhou com fotossensibilizadores comerciais, mas eu talvez não faça mais isso, porque a gente agora, já faz uns 2 anos ou 3, talvez até um pouco mais, a gente começou a explorar a ação do fulereno C60 e dos polímeros que utilizam o fulereno C60 como base. O C60 ele forma a espécie tripleto com muito mais eficiência do que qualquer porfirina, clorina ou derivado dessas duas que você possa imaginar. Então, é uma molécula incrível, então ela está começando, já começou, já fizemos várias coisas, na verdade, inclusive com resultados positivos, da incorporação dessa molécula nos nossos sistemas, né? E utilizar a própolis como novas rotas, que então isso nos ajuda. Eu vou mostrar para vocês rapidamente só 2 deles, porque eu tenho na minha conta aqui mais exatos 7 minutos, 8 minutos. Então, esse foi o primeiro que a gente fez, que de fato nos mostrou que a gente tinha que investir em fotoinativador. Então, esse é um scaffold de nanofibra, que não tem nenhuma molécula adicional. Nenhuma. Não tem antibiótico, não tem fotossensibilizador, não tem porfirina, não tem nada. É só o nanofio, que por um efeito fotônico multiplica a luz do ambiente, e essa luz, então, em intensidade muito mais alta, ela atinge as porfirinas endógenas das bactérias, tá? Então, nós levamos aí 2 anos, quase 3, entre o primeiro experimento e o artigo escrito. Aí foram mais alguns meses para conseguir publicar. Aqui só o artigo está nesse QR Code, só para mostrar para vocês as fibras. Então, todas essas fibras aqui são 2, 4, 6, 7 fibras, né? 7 tipos de nanofibras que a gente tem. As mais eficientes são essas com A, B, a C e a D. Então, quanto mais defeito, né? Então, a A e a B são as que mais têm defeito, são essas bolinhas aqui. A D também tem bastante. Quanto mais defeito, maior é o efeito fotônico, né? Essas aqui, a E, a F e a G, elas também tiveram um efeito, mas muito menor. Então, a gente decidiu que o efeito dessas aqui, mais de E até G, a gente ignorou. Ignorou com relação a essa primeira, pela prova de conceito, mas em algum momento a gente vai voltar a estudar isso para maximizar esse sistema. Então, a gente tem fibras brancas que são transparentes ao visível e ainda por cima podem gerar ultravioleta. Então, isso é um efeito fotônico, né? Devido ao fato de que elas têm dimensão nano, então elas adquirem propriedade de confinamento quântico. E aí, com esse aumento e a geração de UV, a gente tem um efeito parecidíssimo com o efeito de terapia fotodinâmica da luz azul, só que sem precisar de um laser de altíssima intensidade. E aí, esse sistema, então, com essa luz tão intensa, né, vai acabar por inativar os cromóforos endógenos da bactéria. Então, a gente fez esse mecanismo, que a gente entende como sendo um mecanismo putativo. Então, você tem lá o seu guia de onda, né, que é o scaffold, uma fonte de luz,
que então é multiplicada e vai causar ao mesmo tempo, a gente imagina, né? A gente não fizemos um modelo metabólico para isso, em algum momento isso deverá ser feito, se alguém quiser fazer, eu vou adorar colaborar. O certo seria fazer mesmo, né? Estudar todo o metabolismo do que está acontecendo aqui. A gente tem os modelos que a gente comprova que é isso mesmo, que é fotoinativação, mas a gente só imagina, desenhou, estudou, mas teria que provar que tem mesmo dano no DNA e que essa é a nossa ideia, que tenha então o dano no DNA das bactérias e que você acabe por gerar uma apoemioproteína mutante. E aí, se você tem acúmulo de porfirina freebase, né, que é a porfirina que não tem metal, aí ela vai, então, formar uma quantidade muito grande de espécies tripleto que vão reagir com o oxigênio do ambiente, formando os radicais livres, né? E aí você acaba tendo a morte celular. Esse mecanismo é bastante conhecido para a terapia fotodinâmica, e a gente fez um modelo que nos mostrou que o nosso sistema está acontecendo a mesma coisa. Então, como eu falei para vocês, né, a gente não testou contra micro-organismo resistente, tem que testar. Como é que a gente controla isso? Não temos ainda como controlar. O que ficou embaixo mata tudo e ainda faz halo no experimento de disk diffusion, né, em meio sólido. Você tem um halo sendo formado sem nada ser liberado, você forma um halo gigantesco. A gente começou os primeiros testes misturando com outros compostos para ver se tem uma sinergia, né? A gente já pôs alguns derivados de fulereno, o efeito foi tão devastador que eu falei, vamos parar e fazer de novo, não dá nem para entender, não sobrou nada, foi uma coisa assustadora. Então, aqui a gente ainda está trabalhando nessa parte. A gente já colocou extrato de própolis para ver se melhora as fibras, não melhorou, piorou. A gente perdeu o efeito com a introdução no extrato de própolis na fibra, então eu precisava entender o que aconteceu, e ainda temos que fazer mais caracterizações. Em 3 minutos, eu vou mostrar só um negócio para vocês, bem rapidão. Eu sempre preparo mais coisa do que eu consigo falar, porque eu acho tudo bonito e aí eu não consigo escolher o que fazer. A gente trabalhando com própolis, compósitos com nanoargilas, a gente tem vários própolis, vários compostos, uma quantidade gigantesca de dados, mas eu estou mostrando para vocês que é o artigo que eu estou escrevendo agora, que foram só duas própolis, né, de 2 abelhas, 3 extratos de cada uma, então são só 6, com mais 6 nanocompostos. Então, façam a conta aí, 36 amostras que foram feitas centenas de vezes cada uma delas. Mas o mais interessante é que aqui, se vocês olharem esse cinza, isso aqui é E. coli sem nada, né? Então, aqui é o crescimento da bactéria normalmente. Aqui é o extrato etanólico. Então, é esse vermelho, ou seja, o extrato atrapalha um pouco o crescimento da bactéria. No final, você tem menos bactéria, a viabilidade celular diminui 20%. 20% é bastante, né? Mas o mais bonito é quando você forma os compostos com as nanoargilas, você tem aqui até metade do experimento, 200 minutos, você tem os compósitos impedindo mesmo a bactéria de crescer. E aqui acontece a mesma coisa com S. aureus, né? Então, aqui tem S. aureus, tal, crescendo normalmente, só a própolis, o extrato da própolis, ela tem uma dificuldade aqui de crescer, então, no final, ela tem uma viabilidade celular diminuída, em torno de 20%, mas os compósitos realmente atrapalham, principalmente até a metade do tempo, atrapalham muito o crescimento da bactéria. Alguns compostos, como esse aqui, simplesmente a bactéria não consegue crescer. Olha, pulei para o final. Nossa, perdão, gente. Que despreparo. Vamos lá. Então, aqui, esse daqui, então, esse composto, por exemplo, matou tudo, a E. coli. Eu não sei o que eu aprontei. Tá faltando coisa. Isso que eu falo, grava, gente. É ótimo deixar essas coisas no YouTube. Eu vou virar meme, né? Vamos, Patrícia. Ah, agora sim. Essa é a outra própolis, veja que interessante, é a mesma coisa, né? A própolis sozinha, ela tem
o efeito contra esse áureos, fofinho e tal, mas alguns compostos, olha, simplesmente não sobra quase nada de bactéria, né? Contra E. coli é a mesma coisa, tá? Aqui, olha só, esse daqui, dessa própolis aqui, contra esse áudio não sobrou nada, nada. Todos os compostos. O que a gente teve em comum aí? A gente teve em comum que todos funcionaram até certa extensão, todos os compostos melhoraram a atividade da própolis. Então, uma coisa similar, né, do ponto de vista físico, que a gente viu nas nanofibras, é que, na verdade, os nanomateriais, isso quem trabalha com nanomaterial já sabe disso, eles têm propriedade de confinamento quântico, e essas propriedades geram esses campos de potencial de alta intensidade, que são locais, e esses campos potenciais de alta intensidade, eles perturbam as membranas que estão próximas. Então, você tem ruptura de membrana, adsorção muito mais forte, aí você causa impedimento estérico, né? Geração de espécie reativa de oxigênio, aquecimento, né? Então, que é a tal da oxidação química, né? E é isso, pessoal. Então, a gente está investigando aí esses sistemas todos, eles com essas propriedades. Desse último trabalho que eu mostrei para vocês, que eu estou escrevendo, eu tenho esse timão de gente aqui, de queridas pessoas trabalhando comigo. Então, o pessoal de São Carlos, o grupo do Walter Coloto, o grupo do professor Banhato, o grupo do CHU, né, professor Oswaldo. Na EASH eu tenho o professor Tiago, que é o especialista em abelhas, a professora Miriam, que é especialista em produtos naturais. No CNRS, eu tenho o grupo do Dr. Roger Ryans, que é em PO, né, na UPPA e no IPREM, e o grupo do Dr. Thierry Buffetot, que é no Instituto de Ciência Molecular de Bordeaux. Esses financiamentos FAPESP aqui, todos. Esse CEPID é do professor Vanderlei, esse é o único financiamento que ainda existe, o resto é tudo financiamento meu que já acabou. Já faz 2 anos que eu estou tentando convencer a FAPESP que vale a pena ela me dar dinheiro para eu continuar investigando essas coisas, e as bolsas CAPES aí, sempre em agradecimento ao nosso PMBQBM. Aí eu sempre... Aqui, não, peraí, isso é super importante. Na parte de própolis, para onde vamos? Nós vamos para o UFBA, e nós vamos para o UFRN e para o UFPS, se tudo der certo. Então, a professora Luzimar e o Tiago estão fazendo novos testes com as própolis para ver se a gente entende melhor o que está acontecendo. E o grupo do professor Emanuel, da professora Patrícia Paiva, que, na verdade, quem levou as amostras foi o Francisco, e tem outros estudantes envolvidos, eu ainda preciso saber quem direitinho, vocês me perdoem, é certeza que eu estou cometendo várias injustiças aqui, porque eu não sei o nome de todo mundo, mas eles já testaram os scaffolds com as própolis dentro, contra larva da dengue. Então, é para lá que a gente vai. Se vocês quiserem me seguir o nosso grupo, a gente tem todas essas coisas modernas aí, eu adoro essas coisas modernas, e acabou, olha, como em 3 minutos das perguntas, Luísa, perdão. Obrigada, Patrícia, excelente palestra. A gente tem aqui algumas perguntas no chat. Então, Cassandra perguntando se há uma previsão de saturação desse sistema, ele seria um sistema descartável ou mais permanente no exemplo de limpeza de superfície? Fui apertar um botão, apertar um botão, apertei outro. Sim, Cassandra, essa pergunta é ótima. Normalmente, esses scaffolds ficam guardados dentro do armário por anos. Para esse artigo que a gente publicou, que era só que do PLGA puro, como ninguém acreditava, todo mundo assim, meu, não estou vendo esse efeito, Patrícia. Teve um professor que falou para mim, tem certeza que não caiu um antibiótico ali? Eu falei, professor, que caiu? Como é que cai antibiótico? Tá doido? Aí, o que eu fiz? Eu falei, vocês estão... Tá todo mundo duvidando que é um efeito fotônico? Todo mundo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os scaffolds velhos, que estão no meu laboratório faz uns 3 anos, que eram os scaffolds da iniciação científica da menina que estava terminando o mestrado.
que tinha sido feito num sistema antigo que a gente nem tinha mais, num laboratório que a gente não tinha mais, que era um laboratório que não tinha controle de umidade, de nada. Um dos primeiros que a gente teve na EASH. Rapaz, funcionou. Então, eu fiquei com essa impressão que esses negócios eram infinitos, que eles iam funcionar sempre. Só que teve um mês que deu essa onda de calor aí, faz acho que uns 2 anos, e o ar-condicionado, os 2 que tem no nosso laboratório, pararam, e eu peguei uma caixinha, eles estavam todos derretidos. Então, a resposta à sua pergunta, Cassandra, é: então, para eles ficarem do jeito que eu quero, que é bota a manta, mata tudo, tira a manta, eu precisava pôr polimetacrilato, que é um plástico duro de roer, que ele nem é bom para scaffold, porque fica duro, sabe? Então, se é uma coisa que você quer uma flexibilidade para fazer subcutâneo, para fazer, não serve. Então, eu estou nessa. A gente vai misturar outros polímeros agora, aí a gente faz módulo de Young e tal, e tem que fazer todos os testes de resistência de materiais. Então, por hora, nada ainda. Tá. A Brenda pergunta se o custo de produção seria viável em larga escala. Outra ótima pergunta. Nossa, esses meninos estão demais, né? Ô, Brenda, essa é outra história, porque assim, esse sistema modelo que a gente fez, isso é PLGA, PLLA, Sigma Aldrich, custa uma fortuna um tubinho assim, ó. A gente fez, sei lá, a gente conseguiu fazer, se somar todas as malhas que a gente fez 30 centímetros. Fez isso aqui, ó, um quadradinho desse tamanho. Uma folha de sulfite, a gente tinha, para fazer os 490 e poucos testes biológicos. Isso é só a repetição biológica, fora os outros. Aí, qual que é a ideia? A ideia é que os fulerenos, que vão funcionar como pequenas fontes de luz, eles têm um efeito fotônico também muito forte, é misturar num polímero PET, PEG. Ultimamente está tentando com PEG. Os últimos experimentos do lab, ontem a gente teve as vesiculinhas com fulereno dentro, com PEG, porque PEG é barato. E aí, o que eu queria, esse é meu sonho, talvez eu morra antes, talvez eu aposente antes, talvez eu enlouqueça antes. Mas se nada dessas 3 coisas acontecerem, eu quero fazer com plástico reciclável. Aí, o que vai ser caro? Porque a eletrospina é uma técnica baratíssima, facílimo de industrializar, um monte de empresa que tem, é muito barato fazer. É um troço que faz tecido, né? É muito fácil. Aí, o fulereno é caro. A bolinha de futebol é caro. Mas se eu conseguir pegar plástico reciclável e misturar no fulereno, eu não vou precisar de muitos fulerenos. Então, a ideia para baratear o custo é misturar o fulereno. Tá? Então, vamos ver o que vai dar. Ela falou que acha bem interessante fazer com plástico reciclável e parabenizou. Obrigada. Tem mais aqui, Fabrício. Como a fotoinativação associada a nanosistemas pode ajudar a vencer a resistência dos biofilmes? E se existem mecanismos do próprio biofilme que ainda limitam essa eficácia? Outra boa pergunta. Eu não achei ninguém que trabalha com biofilme que quisesse testar meu sistema. Olha que tristeza. E eu não tenho condição de fazer. Agora, um microbiologista me explicou uma vez que eu falo uma besteira quando eu estou falando isso, porque ele disse que o teste de Kirby-Bauer é um biofilme. Porque ele é lá, né, assim, é sólido, não sei o quê, e nesse teste, pelo menos com uma bactéria só, o sistema limpa tudo. Agora, essa é uma coisa interessante que eu discuto muito com meus alunos. Nada para fóton. Fóton entra em qualquer lugar. Você fecha o olho antes de você dormir, tá cheio de fóton batendo no seu olho, né? Entra, passa pela pele, passa por tudo. Se não passasse, a gente não tinha câncer, né? Então, assim, o biofilme não vai resistir. A grande diferença é qual a intensidade da luz que você está incidindo aí. Para que o efeito aconteça, para que você consiga danificar DNA. Agora, eu física, biofilme é tipo um mundo diferente, uma colônia, diversos tipos de bactérias interagindo, todo mundo feliz, tipo um exército, assim, eu penso várias coisas. Mas nada disso vai resistir, primeiro, se o comprimento de onda da luz for muito curto, ou seja, se a luz for azul ou ultravioleta, tanto não resiste que vocês que fazem biologia esterilizam tudo com UV. Então, a ideia é que a gente continue com esse efeito fotônico, onde a gente consegue gerar UV e aumentar a intensidade luminosa num sistema simples, que não precisa de laser, que não precisa de nada. E, em tese,
Não é para biofilme resistir. Eu estou doida para ver. Se você souber de alguém que quer testar, é só mandar um e-mail. Ainda tem o Jonathan pedindo para falar um pouco mais sobre a rota de síntese das nanofibras. Então, para você fazer a não é uma rota de síntese, né? Síntese é quando você liga quimicamente. Na verdade, é um efeito físico. Então, você tem uma solução com o polímero dissolvido num solvente orgânico, e aí você tem um sistema que tem uma fonte de alta tensão. As fontes do meu laboratório, elas têm 100 kV. É um equipamento relativamente perigoso, inclusive. Tem toda uma proteção. A gente tem um monte de proteção, né? Que é para não ter nenhum problema. Então, você tem 300, embora a corrente seja baixa. Você tem 100 kV, aliás. E aí, então, você tem a sua solução, fica dentro de uma seringa e tem uma agulha de metal. A seringa de vidro, né? Porque tem solvente orgânico. E você tem uma agulha de metal. Aí você liga sua fonte de alta tensão, um lado você liga na seringa e outro lado você liga num alvo metálico. E aí você tem o meu sistema, se você tem o sistema vertical, a própria gravidade vai empurrar a solução para baixo, e aí essa solução está cheia de carga, porque o solvente orgânico tem carga, o polímero tem carga, tem que ter portador de carga ali, e essa solução vai então entrar nesse campo elétrico, e conforme ela vai ser atraída pela outra parte do metal, né? Que é o outro lado da diferença de potencial. E aí esse fio vai secando, e aí ele seca no fundo. Como o meu é horizontal, tem uma bomba que injeta essa mistura. Então, a ideia é que, então, essa mistura que é injetada nesse campo elétrico, esses portadores de carga vão puxar essa solução toda para o outro lado, né, para o outro polo desse campo, e aí, no meio do caminho, o solvente vai secando. Não é muito fácil de fazer, porque você tem que ter todos esses parâmetros muito bem ajustados. O campo não pode ser muito alto, senão você tem eletrospray, né? Ela faz puff, e fica cheio de ponto. Não pode ser muito baixo, senão o líquido começa a sair, cai. A umidade tem que ser de certa forma, senão não seca até chegar. A distância tem que ter um tamanho, senão o fibra chega aqui molhado e meleca tudo. Então, tem um conjunto, são 8 parâmetros para a gente ajustar, mas não é uma síntese. A síntese é você ligar um átomo no outro e fazer uma molécula, tá? Aí ele pergunta qual a replicabilidade dessas nanofibras. 100%. 100%. No mesmo sistema, porque a eletrospinning é uma coisa que... Você pode comprar um eletrospinning, mas é muito barato fazer, então cada laboratório tem o seu. Se você fizer no mesmo sistema, com os mesmos parâmetros, com o mesmo polímero, né, que você compra... A gente não troca nem a partida. Quando a gente vai comprar, precisa comprar mais polímero, a gente olha o código da empresa e fala para a empresa, a gente quer essa partida aqui, porque lá na empresa que vende polímero, lá eles podem mudar alguma coisa na síntese, que é ligar uma molécula na outra. E aí a gente vai ter um polímero com propriedade diferente. Se for o mesmo polímero, o mesmo solvente, os mesmos parâmetros, faz quantas vezes quiser, com quantas mãos quiser, vai sair igualzinho. É altíssima. Ele agradeceu a explicação e a Brenda fez mais uma pergunta. Se dá para avaliar o efeito no biofilme usando violeta cristal? Gente, eu não sei o que é violeta cristal. Que triste. O que é violeta cristal, Brenda? Escreve aí pra gente. Porque assim, ó, só para enquanto ela escreve que é violeta cristal, aqueles que eu mostrei como chama? Das própolis, né, dos extratos, a gente fez o teste da resazurina. A resazurina, na presença de célula viável, né, de NAD, virando NADH e tudo mais, né, que você sabe melhor que eu, ela se converte em resorrufina, e aí o máximo de absorção dela muda e ela passa a ser fotoluminescente. E a gente segue essa mudança na fotofísica da resazurina. Esse aí eu sei fazer, mas é o único que eu conheço. Se esse violeta cristal for um cromóforo que muda de estrutura, né, ou que muda de estado de agregação, dependendo se tem ou não metabolismo celular, dá para fazer.
qualquer coisa que mostre que tem ou não metabolismo celular, a gente consegue monitorar o metabolismo celular. E aí ver o efeito. Ela colocou ali no chat. É o que é usado na microbiologia. Então, a coloração de Gram, então essa é a que vai ver se a membrana é a membrana dupla ou não é, certo? É que eu não sei como é que faz, eu não sei direito como faz coloração de Gram, mas se ela só vai ver estrutura da membrana, a gente só vê o efeito se o efeito estourar as membranas, né? Mas aí precisaria ver com o microbiologista. Em tese, sim, porque se você faz essa coloração para saber se as células estão viáveis ou se elas estão bem, se a gente fizer algum dano na célula, o teste da coloração vai mudar. Eu acredito que dê, mas eu precisaria estudar um pouco para te responder melhor. Tá joia, Patrícia. A professora Luísa Ketzer está parabenizando. Obrigada. Então, a gente agradece muito a sua disponibilidade, né? Excelente palestra, muito resultado aí, muita coisa. E a gente vai acompanhando o trabalho da professora Patrícia aí nas publicações, né? Achei muito legal essa ideia do QR Code durante colocar que a gente pode... Eu até entrei no seu artigo aqui para ver, né? É mais fácil do que ficar copiando ali o autor, né? Eu aprendi isso faz pouco tempo e agora eu faço assim. A referência está lá no QR Code. Bom, né? É tão bom essa modernização toda das coisas. Tem mais parabenizações aí no chat, então é muito isso aí. Obrigada. Obrigada a você. Sucesso. Até a próxima. A professora Luzimata levantou a mão. Sim, obrigada, Luísa. Parabéns, Patrícia, excelente apresentação. Esse seminário confirma a nossa ideia de que é importante estar apresentando o que está sendo feito nas diferentes IES e, principalmente, a possibilidade de colaboração. Eu pedi a palavra, inclusive, para ressaltar sobre o evento da SBBQ regional, que o PMBQBM esteve presente, além de, claro, diversas outras instituições, e foi muito importante ver como nesses encontros a gente pode, na realidade, fortalecer parcerias, como foi apresentado aí pela professora Patrícia da IASH. É isso aí. Parabéns e nos encontraremos em breve, sexta-feira, né, para uma rápida conversa. Obrigada, Luz. Obrigada. Beijos. Obrigada, até a próxima. Vou parar a gravação.